Passou da hora, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha. Vamos começar com o nosso Papo de TV de hoje, porque a notícia que a gente já abre aqui a nossa primeira página atualizando é um caso polêmico que vem ganhando cada vez mais espaço, que é o caso Ana Hickman. Por que a gente fala mais uma vez sobre isso aqui no nosso programa? O Alexandre Correia gravou um vídeo, né, para as redes sociais, a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês, mas com informações exclusivas do portal leodias.com, o Alexandre tenta derrubar uma medida protetiva para voltar às empresas de Ana Hickman. O Alexandre Correia, ele entrou com um pedido na primeira vara criminal de violência doméstica e familiar da comarca de Itu, em São Paulo, para revogar parcialmente a medida protetiva de urgência que foi concedida para a apresentadora Ana Hickman, onde impede, né, com que o Alexandre tenha acesso a ela, tenha acesso às empresas e volte a ter aquele acesso que ele tinha antes, tá? Ele quer, então, retornar às empresas Ana Hickman. A medida protetiva, gente, ela determina o afastamento do Alexandre da casa onde morava com a apresentadora, assim como de se aproximar dela, dos familiares e testemunhas, e também de ir à sede das empresas de Ana Hickman. Nesse pedido de revogação, a defesa do Alexandre está alegando que a medida protetiva, especialmente a proibição de acesso às empresas da apresentadora, prejudicaria gravemente o exercício profissional do empresário, que é sócio e administrador de 50% do patrimônio do casal. Acho engraçado isso, né? Patrimônio esse que foi conquistado graças a Ana Hickman, diga-se de passagem, tá? A defesa do Alexandre, então, está usando ali como argumento que o patrimônio comum construído ao longo de mais de 25 anos de casamento sobre o regime parcial de bens daria acesso, né, a ele para que ele voltasse às empresas. Esse documento aponta que a medida protetiva não leva em consideração a necessidade do empresário em gerir as empresas de forma eficaz e que a imposição da proibição pode comprometer o sustento familiar. Os advogados argumentam que a presença dele nas empresas não representa risco à integridade física ou psicológica da Ana Hickman durante a jornada de trabalho. Acho muito engraçado essa aspas aqui, eu vou ler de novo, ó. O documento aponta que a medida protetiva não leva em consideração a necessidade do empresário em gerir as empresas de forma eficaz. Ou seja, cadê a eficácia nisso? Se fosse uma gerência eficaz, ele não tinha feito um rombo financeiro de 14 milhões de reais, né? Mas é cara de pau demais ainda em pedir isso. E a nota continua, segundo o portal Léo Dias, tá? A defesa cita o direito constitucional de livre exercício de profissão de Alexandre, que seria prejudicado pela medida protetiva e solicita a revisão da decisão. Além disso, a defesa do Alexandre pontua que ao denunciá-lo em primeiro momento, a Ana Hickman optou por não requerer a medida protetiva, mudando o seu posicionamento posteriormente. Esse documento diz que as testemunhas ouvidas durante a investigação afirmaram não ter presenciado qualquer tipo de agressão física entre o casal ao longo dos anos. Inclusive, o Alexandre publicou esse documento nas redes sociais, a gente vai trazer daqui a pouco para vocês, e chama ali a atenção o fato do Alexandre citar apenas as empresas como motivo para a revogação da medida protetiva e ignorar o próprio filho. Olha só que interessante, que pai maravilhoso, né? O pedido de revogação parcial vai ser analisado ali pelo juiz responsável pelo caso, que está cuidando do divórcio do Alexandre Correia e da Ana Hickman. Lembrando que esse divórcio, ele foi solicitado dentro da Lei Maria da Penha, né? Então a Ana Hickman, como ela mesma mencionou na entrevista ali ao Domingo Espetacular, esse processo ocorre dentro da Lei Maria da Penha. A gente tem, eu vou pedir para a nossa produção posicionar a imagem aqui que foi publicada pelo Alexandre Correia nas redes sociais, onde ele fala a respeito do processo, né? Ele anexa um documento que acho que nem deveria ter sido anexado, né? Mais exposição ali para a própria Ana Hickman, mais exposição ali para as vítimas, né, para as pessoas, as testemunhas, na verdade, que estavam ali. Né? Para a funcionária, com certeza. Mas, ó, esse é o documento que a gente teve acesso por meio de publicação ali do Alexandre Correia, que diz: às 15h30 do dia 24 de novembro de 2023, na sede do plantão policial, presidido pela autoridade e tudo mais, e aí fala a respeito da testemunha, né, que diz, abre aspas, que trabalha como cozinheira e atende a família da vítima há 3 anos, que sua jornada de trabalho é de quarta-feira até domingo. Esclarece a depoente que
até o dia 11 de novembro nunca presenciou qualquer tipo de agressão física, mas que sempre percebia discussões entre Alexandre e Ana, e que geralmente o motivo das brigas era por questões financeiras. Sobre o fato ocorrido no dia 11, informa a depoente que por volta das 3 horas da tarde estava na cozinha do imóvel trabalhando e que Ana e o filho Alexandre estavam no mesmo cômodo e conversavam sobre questões financeiras da família. Durante essa conversa, Alexandre, o pai, ao chegar à cozinha, interviu na conversa de forma agressiva, que Alexandre iniciou uma discussão com a esposa e que o filho ficou bastante nervoso. Então a depoente acolheu o menino e o levou até o seu quarto, que fica no anexo, em um anexo da casa, que permaneceu no local e escutavam toda a discussão entre o casal. Esclarece que durante a briga não ouviu nenhum tipo de ameaça ou injúria por parte dos contendores, mas que discutem com exaltação. Alguns minutos após, a vítima, Ana, surgiu na porta do quarto do depoente, no caso, né, o quarto onde ela estava com o filho, e aos prantos disse que o marido havia lhe ferido no braço e que havia acionado a polícia militar. De pronto socorreu a patroa, que lhe acomodou no quarto. Em seguida, trancou a porta do cômodo e o autor começou a bater na porta e pedir para Ana abrir para conversarem. Não abriram o quarto e logo após a casa silenciou. Então notaram que Alexandre havia deixado o local. Algum tempo depois, a polícia militar compareceu na residência e prestaram socorro à vítima. Essa publicação, essa imagem que está aqui do lado, foi publicada pelo próprio Alexandre Correia. Ele postou isso nas redes sociais. E eu acho que ele colocou ali uma prova contra ele mesmo. Porque não significa que a testemunha não ouviu uma agressão, não é porque ela não ouviu que não aconteceu. Acho que é o básico da interpretação de texto. E ele se queima ainda mais em publicar isso. Sabe por quê? Porque todo fato, toda a ordem do que aconteceu segue exatamente aquilo que a própria Ana Hickman está falando. Segue aquilo que a própria Ana está falando. E outra, muitas vezes ali no calor do momento, né, da funcionária preocupada muitas vezes com a criança, com o bem-estar dessa criança, ela pode não ter percebido, pode não ter prestado atenção, estava escutando o menino, estava tentando dar uma assistência ali, uma criança chorando. Você não consegue... Todo mundo que alguma vez já teve que dar assistência para uma criança chorando, você não percebe o entorno, o que está acontecendo. Então não é assim, desse jeito. Coloca o depoimento como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse apenas isso, e tentando justificar o que, na minha opinião, é o injustificável. É um absurdo isso. E mais uma vez a gente vê uma manobra, parece, de tentar ter acesso ali às empresas da Ana Hickman. Não tem que ter acesso. Independente de ser sócio ou de não ser sócio, não tem que ter acesso. Não tem mesmo. E ainda diz, isso não vai prejudicar a integridade física da Ana Hickman. Você vai pagar mesmo pra ver? Alguém vai querer pagar pra ver? Depois do que aconteceu? Depois da forma imbecil e escrota como ele tratava a própria mulher nos vídeos do canal dela do YouTube, e ainda tem a cara de pau depois de vir a público e dizer que aquilo é um personagem? Me poupe, né? Me poupe. Tem que ser muito imbecil pra acreditar nisso. Tá parecendo a história história pra criança dormir. Parece que é isso que tá virando esse caso. Enquanto a vítima que realmente sofreu, muitas vezes está sendo achincalhada na internet. Não é. O que eu queria dizer mesmo é que, assim, não é possível que num mundo minimamente Um mundo de seres habitável, pensantes. né, de pessoas sãs, se entenda que aquele tipo de relação que eles estavam levando, de chamar a mulher de caveira, de falar que ela tá gorda, de falar mal do trabalho dela, que isso seja uma relação saudável. Ele devia ter pensado, talvez, né, em fazer alguma manobra, já que se diz, né, que estavam tendo algumas manobras financeiras, para que ele conseguisse se manter nesse período, né, porque não faz nenhum sentido, né, e é um risco. Agora, né, de acordo, né, com o que a Ana disse, né, na entrevista do Domingo Espetacular, né, é meio complicado, né, achar que as coisas são desse jeito, né, você trata a sua mulher, né, como um lixo e fica por isso mesmo, né. Realmente, é muito triste
parar pra pensar que existem pessoas assim, que, vou tratar desse jeito, vai ficar por isso mesmo. E ainda, Alexandre, ele é um mentiroso. Mentiroso. Eu falo com todas as letras. Mentiroso. Você, Alexandre Corrêa, é um mentiroso. Mentiroso. Sabe por quê? Em primeiro momento você vai lá pro Léo Dias, grava áudio pro Léo Dias, diz que não fez, que não sei o que, depois confirma em publicação, aí volta atrás de novo por indicação do advogado, e aí? O que você quer que as pessoas acreditem? Primeira coisa que você fez de errado, ir atrás do Léo Dias. Acho que se você tivesse ficado quieto, a situação não tava do jeito que tá pra você. Você foi mentir justamente para o Léo Dias. Pra quem não conhece o Léo, eu vou explicar brevemente aqui. O Léo, quando ele pergunta pra alguma pessoa o que aconteceu, é porque ele já tem a resposta. Ele já tem a resposta, ele já tem a prova do negócio, ele só quer saber a versão da pessoa. E foi o que aconteceu. E Alexandre Corrêa mentiu para Léo Dias. E mesmo assim o Léo foi lá, com todas as provas que ele tinha, e publicou a matéria. Que depois tentou, né? O Alexandre tenta refutar, até fez um post no Instagram, dizendo que foi uma mentira e blá blá blá, sendo que depois o Léo mostrou que muitas das coisas que ele disse realmente aconteceram. E acho que isso é a pior coisa que o Alexandre Corrêa fez. Na verdade, a pior coisa que ele fez foi agredir a própria esposa. Agora, tentar se passar de vítima, dando entrevista, porque depois que você passa por um câncer, porque depois que você faz isso, mas depois que você faz aquilo. Pelo amor de Deus, Alexandre. Engraçado que, né, nesse caso que ele diz ser inocente, ele se paga de vítima. Mas todas as vezes que ele quis aparecer, ele foi machão pra cima da Galisteu, ele foi machão pra cima da Cris Flores e de outras pessoas também. Temos uma declaração de 2009, se eu não me engano, da Galisteu, onde ela fala pro próprio Léo Dias, na época que ele tava no TV Fama, eu achei que ele ia bater em mim, achei que ele ia partir pra cima de mim, disse a Adriane Galisteu. Agora, nesse caso, que ele disse que tá tudo certo, que ele está correto, que nada aconteceu, não, desculpa, não sei o quê, abaixa a cabeça, né, mais quietinho, mais mansinho. Que palhaçada, hein? Não merece ter acesso às empresas de verdade, não merece. Até porque quem criou esse império todo foi a Ana Hickman. Foi graças a Ana Hickman. E eu acho que deveria existir um adendo ali na Lei Maria da Penha, que em casos assim, porque a gente pensa Maria da Penha, muita gente, na verdade, pensa em pessoas que muitas vezes não têm acesso à informação, ou que estão vulneráveis de certa forma financeiramente, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É uma lei que vale para todas, independente da classe social, do dinheiro que tem no banco, se tá devendo ou não tá, serve para todas. E acho que em casos assim, quando existe uma sociedade e tem uma comprovação de uma agressão, esse homem, ele deve sair com uma mão na frente e uma atrás. E essa lei também, ela tem desdobramentos, né, braços que protegem a mulher na questão patrimonial também, né? Não é só na agressão física, agressão verbal, mas também nessa violência patrimonial, né, de tentar usufruir de algo que a mulher, né, conquistou. E é importante lembrar também que a lei abrange também esses casos. Exatamente. É muito importante que a lei seja abrangente, até para evitar que essas mulheres que já foram vítimas continuem sofrendo na mão dos agressores. E é triste quando a gente para pra pensar que a Ana Hickman passou por tudo isso. Ela chorou muito na entrevista do Domingo Espetacular, e com razão também, a gente sabe do que ela passou, estamos acompanhando desde o começo. Agora é muito curioso, o Gui, o que menciona ali a própria matéria do Léo Dias, né? Ele pediu uma medida protetiva, na verdade tentando derrubar a medida protetiva para ter acesso às empresas da Ana Hickman, que é o que dá o dinheiro, que é onde ele fez as marmotagens dele lá, mas não para ter acesso ao filho, tá? E aí depois que essa nota saiu, Alexandre Corrêa fez uma publicação no Instagram, a gente vai ver agora. Pessoal, bom dia, tudo bom? Dia de felicidade. Protocolamos ontem aí o pedido para
organizar junto aos advogados da Ana e a própria Ana para poder ver o Alezinho, né? Então estou uma expectativa muito grande do juiz dar esse despacho logo. Mas os últimos dias, eu estou 17 dias sem vê-lo, mas os últimos 2, 3 dias a Ana foi muito cordial, me colocou para falar com ele através de videochamada, né, de WhatsApp vídeo, e a gente mata um pouquinho da saudade. Mas a minha prioridade não é voltar à empresa, a minha prioridade é ver o meu filho, abraçar o meu filho, jogar basquete com o meu filho, beijá-lo, abraçá-lo, amassá-lo, fazer tudo que der direito e tempo, tá bom, gente? Mas fica aí meu recado para que não fiquem aí as coisas distorcidas, tá bom? Beijo grande, vamos ficar felizes. Tá aí, disse o Alexandre Correia nessa publicação, né, que o intuito dele em tentar derrubar a medida protetiva é justamente para ele ter acesso ao filho e não às empresas. Curioso que ele não menciona isso no pedido, né? Muito curioso de verdade. Até porque o fato dele ter acesso às empresas não necessariamente permite o acesso à criança também. Então, usar de subterfúgios para tentar explicar o oposto daquilo que realmente a tentativa de quebrar a medida protetiva pede, meio controverso, bem controverso, na verdade, tá? Olha, eu desejo mais uma vez muita força para Ana Hickman nesse caso e que o Alexandre ele responda por aquilo que aconteceu, que ele pague por aquilo que aconteceu, porque a gente não pode permitir que mais mulheres sejam agredidas todos os dias nesse país, infelizmente. Enquanto a gente tá só nesses 20, 30 minutos que nós estamos ao vivo, muitas mulheres foram agredidas nesse país. É uma estatística muito triste e que a gente, como comunicador, precisa também ajudar a combater, né, Gui? Não, com certeza, né? Que tudo isso se esclareça, né? E que a justiça seja feita. Com certeza. Ah, e é claro que toda a cobertura completa, né? A cobertura completa do caso Ana Hickman você acompanha aqui no nosso canal. Tem uma playlist onde a gente explica tintim por tintim desde o começo. Então fica aqui o convite para vocês acessarem a aba de playlists e conhecerem o conteúdo, tá? Maria Bernardo comentou aqui, esse homem é perigoso, é complicada essa história, né, Maria? A gente espera que a Ana se saia bem dessa situação, tá? Vamos girar o nosso papo da fofoca, tem muita